Essa palavra de hoje, eu queria assim, de maneira o mais clara possível e de maneira bem reduzida também, relatar a necessidade da nossa confiança em Deus, mas uma confiança que vai realmente além da nossa capacidade de confiar, porque eu confiar dentro da minha capacidade é uma coisa, agora eu confiar além da minha capacidade, isso é, eu confiar cegamente. Esse é o segredo, eu preciso confiar cegamente em Deus. E uma palavra que veio forte está no capítulo 17 de Jeremias, que vai dizer assim, ó, Jeremias 17:5 em diante: eis o que diz o Senhor, maldito o homem que confia em outro homem, e que da carne faz o seu apoio, e cujo o coração vive distante do Senhor. Ele assemelha-se ao cardo da charneca, e nem percebe a chegada do bom tempo, habitando o solo calcinado do deserto, terra salobra, em que ninguém reside. Mas bendito é o homem que deposita a confiança no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Ele assemelha-se à árvore plantada perto da água, que estende as raízes para o arroio. Venha o calor, ela não temerá, e sua folhagem continuará verdejante. Não a inquieta a seca de um ano, e continua a produzir os frutos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando a Bíblia diz, eu preciso explicar isso para quem tem alguma dúvida, quando a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem e que da carne faz o seu apoio, não significa que eu não possa confiar nas pessoas. Não significa que eu não tenha que confiar, por exemplo, num pregador, num padre, num bispo, num papa, na denominação da minha igreja. Não é isso. A confiança no homem que leva ele ao seu pior é quando eu confio numa pessoa e desacredito no espírito que está nela. É diferente. Às vezes eu confio na pessoa, mas não confio na palavra movida pelo Espírito Santo que ela está proclamando naquela hora. Precisa ficar claro, eu tenho que confiar, eu tenho que acreditar no Deus que a pessoa está pregando, não na pessoa que está pregando, mas no Deus que ela está pregando. Eu preciso acreditar no testemunho de vida que ele tem dado, movido pela graça do Espírito, não simplesmente um testemunho dado para se vangloriar. Então é diferente, eu preciso ter esse discernimento. Por isso o tema de hoje, confiar cegamente em Deus. Quantas pessoas estão sofrendo porque têm depositado a sua confiança só nas pessoas? Sofre, vive decepção. Quantos relacionamentos hoje se acabam? Quantas famílias se desintegram? Quantas pessoas na caminhada abandonam tudo? Por quê? Porque confiou na pessoa do sacerdote, porque confiou na pessoa do bispo, mas não confiou na pessoa que se faz presente na vida dele. É diferente. Por isso, hoje eu preciso sair daqui pedindo a Deus essa graça de eu confiar cegamente nele, porque a Bíblia é clara: maldito é o homem que confia no outro homem e que da carne faz o seu apoio. Isso é, por exemplo, não foi Deus que criou o celular, não foi, foi o homem. Não foi Deus que criou a internet que está dentro do celular, foi o homem. Não foi Deus que criou o automóvel, não foi Deus que criou o avião, foi o homem. Porém, existem pessoas que colocam a sua confiança no homem que criou tal objeto. Existe uma falha muito grande em nós em confiar cegamente num pregador, em seguir o pregador, em seguir o sacerdote. Sim, eu tenho que confiar nas palavras que ele está proclamando, no testemunho de vida que ele tem dado pela força do Espírito que tem acontecido na vida dele. Mas eu não posso parar a minha vida no pregador, eu não posso parar a minha vida no sacerdote. Gente, se eu confiar nas pessoas mais do que em Deus, diz a Bíblia, eu serei de todos os seres humanos os mais frustrados. Mas quando eu coloco a minha confiança em Deus, pode declarar, você será uma pessoa feliz.
Quantas decepções eu já vivi por confiar na pessoa? Se você ainda tem dúvida deste confiar na pessoa, não, mas puxa vida, eu preciso ter confiança em algumas pessoas. Sim, você precisa ter confiança em algumas pessoas. Só que você não pode confiar a sua vida na mão daquela pessoa. Às vezes eu confio a minha vida, eu confio a minha história na mão daquela pessoa. Eu estou carente, eu vou relatar para outra pessoa, talvez uma mulher, pessoa do sexo oposto. Gente, é um perigo que eu vou correr, é lógico que eu vou ouvir, é lógico que eu vou ter a graça de ser ali envolvido, talvez até emocionalmente por um período, mas depois aquilo causa um mal muito grande, porque eu estou confiando naquela pessoa, a minha vida na mão daquela pessoa, a minha dificuldade na mão daquela pessoa, e não confiando cegamente em Deus nas minhas situações. Por exemplo, eu casei em 85, eu não estava na caminhada ainda. Eu entrei para a caminhada 10 anos depois, em 95, mas em 85 eu sofri uma grande decepção. Eu não conhecia a palavra, e muito menos esta passagem: maldito o homem que confia no outro homem, que da carne faz o seu apoio, que espera do ser humano. Com certeza, se eu tivesse conhecido a Sagrada Escritura, principalmente essa passagem, eu não teria passado pelo que eu passei. 1 ano de casado, e é duro, né? Quando você casa recentemente, aquela dificuldade toda, e de repente eu querendo mudar de emprego, o rapaz veio, me conhecia, e ele disse para mim: Sebastião, é só você me dar um currículo, eu vou levar, e você está empregado nessa empresa. Eu dei o currículo, ele levou, 15 dias depois ele voltou e disse: pega suas coisas, que são 3 ou 4 dias, né, de curso, para na segunda-feira, você vai para lá na quarta, fica até sábado. Vem embora, na segunda-feira já vai ser determinado para você, né, as regiões que você vai trabalhar. Eu era propagandista, né, de medicamento. Então, eu fui para lá. Só que, no tomar a decisão de ir confiando nele, ele me ligou. Eu já tudo pronto para ir no dia seguinte, fazer o curso, já tinha preparado a empresa que eu trabalhava. Olha, vou fazer o curso e segunda-feira dando certo, lá eu vou embora, não dando eu retorno. Eu criei uma dispensa, eles eram muito legal comigo, me deram a dispensa. Só que esse rapaz disse para mim: não, você precisa dar baixa na sua carteira. Você tem que levar a carteira, porque você vai sair de lá registrado. E eu peguei a minha carteira, dei baixa na empresa, era uma empresa boa na época, 1 ano de casado, estava bem empregado. Dei baixa na carteira, por quê? Porque ele disse que eu tinha que dar baixa na minha carteira. Quando eu cheguei lá em São Paulo, o que não me acontece? Não era um curso simplesmente de formação para eu sair para o mercado. Era um teste por eliminação. Só ficava quem fosse adquirindo pontuação. Eu falei, tem 2 palavras, gente, que Jesus não me curou até hoje. Eu acho que ele quer até curar eu, mas mesmo que ele queira, talvez eu não consiga ser liberto. Fotossíntese, eu odeio essa palavra. E geograficamente, quando alguém fala isso, eu até saio de perto. Traumatizou eu, porque foram as 2 situações que fez eu perder o meu emprego, por causa de eu ter confiado nesse abençoado que falou para mim: dá baixa na sua carteira que você já está empregado. Conclusão, fui lá e fui reprovado, porque não era apenas um curso, não era o teste que eu acabei de dizer, por eliminação ainda. Vim embora para casa, a minha esposa feliz da vida pensando que estava tudo certo. Quando eu cheguei em casa, que eu dei a notícia para ela, acabou, a casa caiu. Por quê? Maldito o homem que confia no outro homem, que da carne faz o seu apoio, mas bendito aquele que confia no Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus tem o poder de tirar de um mal um bem muito maior. Bendito seja Deus pela confiança que eu depositei nele ao longo da minha caminhada depois. Por isso que eu estou granjeando até hoje, por causa da fotossíntese e o geograficamente. Eu vim parar aqui dentro, hoje já vai para 28 anos. Por quê? Porque eu fiquei tão desesperado que eu arrumei alguns bicos para fazer e de repente Deus abençoou esse lugar. Eu vim aqui, fiz o que deveria ser feito, mas Deus já tinha feito a parte dele e eu estou aqui até hoje. Não confiei no homem, confiei em Deus. Eu respeito o ser humano, eu escuto aquilo que o irmão fala, eu escuto muito meus pais, eu escuto muito as pessoas com as quais eu convivo. Só que tem um detalhe: se você confiar demasiadamente no seu mecânico, irmão, seu carro vai quebrar e vai deixar você na mão. Se você confiar cegamente na sua seguradora, o seu carro vai estragar, como aconteceu o meu, e você vai perder o direito no seu carro, você vai ter que dar seus pulos. Se você confiar cegamente no médico, você vai quebrar a sua cara. Se você confiar no seu advogado, você vai quebrar a sua cara. Se você confiar cegamente na empresa que você trabalha, achando que não vai acontecer com você, você vai ser decepcionado. Quando então que eu devo confiar na pessoa para eu não ser decepcionado? Aí entra a palavra provação.
tribulação. O que significa isso? Quando eu tenho um médico de confiança, quando eu tenho um advogado de confiança, um mecânico de confiança, pessoas que trabalham comigo numa empresa de confiança, para eu ter essas pessoas de confiança, primeiro, eu preciso também colocar a vida dele nas mãos de Deus. Primeiro, colocar a vida dele na mão do Senhor. O mecânico lá que mexe meu carro, o nome dele é fulano de tal. Eu queria consagrar a vida dele, a inteligência dele, a sabedoria dele, Senhor, aos seus cuidados, para que quando ele for mexer no meu carro, não seja ele, Senhor, mas seja o Senhor, o mecânico do meu carro, através dele. E assim sucessivamente. O seu médico, o seu advogado, a empresa que você trabalha, a sua supervisão, as pessoas que estão ao seu redor. Primeiro, confia a vida da pessoa em Deus. E dali para frente, irmão, é só vitória, graça em cima de graça. Se você continuar confiando nas pessoas, como se elas fossem o seu tudo, você vai se decepcionar. Porque qual o ser humano na face dessa terra que não é decepcionado? E qual é o ser humano que na face dessa terra um dia não decepcionou alguém? Não existe. Muitas vezes, ou nós somos muito decepcionados pelas pessoas, e algumas vezes, até mesmo sem a gente perceber, a gente também decepciona algumas pessoas. No nosso jeito de ser, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de agir, no nosso jeito de interagir com as pessoas. Nem Jesus agradou todo mundo. Quem sou eu para agradar? Portanto, eu também vou decepcionar algumas pessoas. Você vai decepcionar algumas pessoas? Mas bendito é aquele que confia em Deus. A Bíblia vai dizer da árvore que produz seu fruto no meio do rio, são frutos constantes. O que significa isso? Todo ser humano, eu e você, que aprendemos a colocar a nossa confiança em Deus, irmão, quando vier a tribulação, quando vier o desemprego, quando vier a doença, quando vier a escassez, como aconteceu agora esse homem ganhar nos Estados Unidos, está todo mundo com a pulga atrás da orelha. Dias complicados virão por aí, mas a minha confiança não está nele, nem na Clinton, nem no raio que eu parta. A minha confiança está em Deus. Ou eu confio de verdade em Deus, faço a minha parte e vou partir para a alegria, ou eu vou ficar sofrendo amargamente, querendo saber o que é que vai acontecer na vida do fulano, ciclano, beltrano. Quanta cidade hoje, pessoas que erram na política, pessoas que confiam. Você que está aqui, eu sei que você não confia na política, eu sei disso. Eu sei que você vota porque é obrigado a votar, do contrário você não votaria. Só que tem uma coisa, existe o fanatismo, aquele que acredita que o prefeito, que o senador, que o vereador, ele vai fazer, você se desdobra, porque você está confiando no trabalho dele, na promessa dele, e está deixando de confiar na promessa de Deus. Aonde nós vamos parar? Se eu continuar confiando naquilo que o homem está falando. Por isso que eu volto a repetir, confiar num pregador, confiar num sacerdote, eu tenho que saber até onde eu posso confiar. Irmão, eu estou aqui hoje falando para vocês, Deus me livre e me guarde se amanhã ou depois eu for causa de queda para vocês. Eu prefiro morrer. Eu gosto de registrar isso. Eu prefiro morrer do que amanhã ou depois você olhar para trás e alguém falar: você lembra do Sebastião da Capela do Remy? Lembra? Rapaz do céu, você não sabe a sinuca de bico que ele entrou. Meu irmão, vou ser sincero, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Eu prefiro morrer. Sabe por quê? A palavra de Deus me ensinou isso. Se você for causa de escândalo para um desses pequeninos que estão aí, é preferível, Jesus que está falando, não é eu não, está lá na Bíblia. É preferível você amarrar no seu pescoço uma pedra bem grande, amarrar no seu pescoço, subir em cima da ponte, pular e morrer afogado, do que ser causa de escândalo para aquelas pessoas que um dia você foi luz. Então grava isso no seu coração, irmão. As coisas de Deus é séria. Por isso que São Paulo vai dizer, a maior preocupação do apóstolo Paulo é essa. É de depois dele ter sido exemplo de Deus para as pessoas, depois dele ter anunciado o Cristo vivo, mas porém crucificado e ressuscitado, ele perder o direito à herança. Por isso que ele vai dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Agora só me resta esperar do Senhor, o justo juiz, a coroa que me está reservada. Ele vai dizer isso. Por quê? Porque ele tinha medo de ser naufragado na fé. Ele tinha medo de cair na fé. Quantos padres já... Gente, faz mais de 20 anos que eu estou na caminhada. Vocês também, talvez, muitos, eu, Tião Souza, o Walter, muitos que estão comigo aí. Quantos já ficaram pelo meio do caminho? Quantos?
E se eu fosse confiar nessas pessoas? E se eu fosse dar crédito àqueles pregadores que eram também diretores espirituais? E se eu fosse confiar em alguns sacerdotes que até foram meus diretores espirituais? 2 deles, que eu me lembro, hoje, um abandonou a batina, se envolveu com uma mulher, tem lá a vida dele. 2 não, mais de 3 fizeram isso. E um largou tudo, envolveu com a mulher, para piorar mais um pouco, se envolveu também na política. E o que me dá pavor, é saber que na região onde eu ando por aí, algumas pessoas que eu conheço, ainda votaram no Nazareno. Votaram. Um homem que não teve cuidado com o rebanho de Deus, irmão. Ele vai ter cuidado com a sua vida, a sua família? Aqui que vai, não vai. Ele não cuidou nem das coisas de Deus, vai cuidar da... Não vai, irmão, não vai. Porque o interesse financeiro, o interesse da glória humana está no coração dessas pessoas. Por isso, eu queria deixar aqui esse desafio, irmão. A partir de hoje, não é proibido eu ter amizade, não é proibido eu acreditar nas pessoas, eu preciso acreditar. Se eu não acreditar no irmão que está aqui, em você que está aí, quando eu peço uma oração, irmão, reza para mim lá, uma coisa está meio feia. Se eu não confiar na sua oração, se eu não acreditar que a sua fé é suficiente para me proteger do mal, gente, eu vou pedir oração para quem? Para o pai de santo? Para a mãe de santo? Para a mãe de Ná? Para cartomante? Não. Maldito o homem que confia no outro homem. As coisas não estão dando certo. Sabe o que significa confiar no outro homem também? Não foi Deus que criou o horóscopo não, irmão. Não foi. Foi o ser humano descabeçado, que acha que é inteligente e é criativo, que foi lá no cosmos, não sei onde que ele foi, inventou tudo isso, trouxe para a base da sociedade, enfiou para baixo na mentalidade da sociedade, e hoje muitas mulheres, muitos homens até não saem de casa sem antes consultar o seu horóscopo. Maldito o homem que confia no outro homem. O horóscopo está mandando eu usar a camisa cor-de-rosa, o horóscopo está mandando eu usar não dá sorte hoje, tal número, o horóscopo está mandando dizer que eu não posso sair porque se eu sair vai acontecer isso comigo. Maldito é o homem que tem essa confiança neste tipo de homem, mas bendito é o homem que confia em Deus. Portanto, irmão, olha bem com quem você tem pegado os seus conselhos. Procure analisar quem são as pessoas que têm direcionado a sua vida. Quem são as pessoas que têm sido de fato luz para você. Cuidado, pensa nisso. E a partir de hoje, peça ao Espírito Santo a graça de confiar cegamente em Deus. Eu costumo dizer que Deus, Ele não decepciona. O amor dele por nós é incondicional. Ele não impõe condições. Gente, que Deus é esse? O nosso Deus, ele é maravilhoso, eu costumo dizer. É um Deus que dá para confiar, nós devemos confiar cegamente. E o que é confiar cegamente, irmão? Não tem outra explicação. Confiar cegamente é confiar cegamente, independente da hora e dos meios e do jeito que Deus vai agir na sua vida. Ele quer saber se de fato, como Abraão, se você de fato confia, se você de fato acredita. Deus pediu para Abraão aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o filho que Deus tinha dado. E Abraão não pensou 2 vezes. Se é para Deus, eu vou oferecer, porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. Não, só Deus tem o melhor para nós. Nós, seres humanos, temos o bem para com o outro, mas só Deus tem o melhor. Pensa nisso, e que a partir de hoje nós possamos fazer valer a nossa confiança, que ela seja cega em Deus, porque enquanto a gente deposita cegamente a nossa confiança nele, ele vai dizer na Sagrada Escritura que os olhos dele estão em todos os lugares e sobre aqueles que o temem. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria, agradecer a Nossa Senhora, ao Espírito Santo, e que nós possamos, assim como Maria, irmão, olha que exemplo tremendo. Maria confiou cegamente em Deus, cegamente. Ela é uma menina jovem, não sabia de nada, de repente é pega de surpresa, e sem pensar, sem hesitar, ela confiou, e disse: sim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo aquilo que lhe aprouver. Isso é confiar cegamente, que nós possamos aprender com Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja. Destino reunido, como sempre está, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.